A paz de seus irmãos, respondendo a pergunta de número 1, como temos por referência a letra G e H, a resposta para a letra G nós encontramos no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhe a minha mirra com a minha especiaria, come o meu favo com o meu mel, bebe o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. E a resposta, irmãos, da letra H, nós encontramos no livro de Cantares, capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romãzeiras. Ali te darei os meus amores, a paz do Senhor Jesus. Senhor, irmãos, a pergunta é a letra D. Está em Cantares 2:3. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é meu amado entre os filhos. Então, é a igreja que é atraída pelo perfume do Espírito Santo. E nós damos esse testemunho com o bom cheiro de Cristo diante daqueles que nos servem como servos fiéis. A paz do Senhor, irmãos. A resposta é a parte dele. Qual a macieira entre as árvores do bosque? A macieira se destaca pelo bom perfume de todas as árvores. Tal é o meu amado entre os filhos. A igreja atraída pelo perfume, a atração da presença do Espírito Santo de Deus. Todos a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A resposta da primeira pergunta, a letra E, está no livro de Cantares, capítulo 2, verso 17, que diz: Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté. E a letra F está em Cantares, capítulo 3, versículo 1. De noite em meu leito busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, porém não o achei. A paz do Senhor Jesus. Respondendo agora o item B, que fala da manhã, nós encontramos em Cantares, capítulo 1, versos 5 e 6, onde diz assim: Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol já resplandeceu sobre mim. Por todas as lutas que a igreja passou, por ter sido provada, ela foi digna de receber esta bênção do arrebatamento, de estar ali com o esposo agora, vivendo esse dia profético. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Respondendo a pergunta de número 1 da EBD, letra A, falando sobre a madrugada, se encontra assim em Cantares, capítulo 1, versículo 1. Letra B, falando sobre a manhã, se encontra em Cantares, número 1, versículo 5 e versículo 6. Letra C, falando o meio-dia, se encontra em Cantares, número 1, versículo 7. Letra D, falando sobre a tarde. Cantares, número 2, versículo 3. Letra E, o cair da tarde, que fala, que está em Cantares, número 2, versículo 17. Letra F, que fala sobre a noite, que está em Cantares 3, versículo 1. Letra G, que fala sobre a meia-noite, que se encontra em Cantares 5, versículo 1. E letra H, que fala sobre o novo dia, encontramos em Cantares, capítulo 7, versículo 12. Meus irmãos,
A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Resposta da pergunta de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Há dois momentos, o da noite e o da meia-noite. Nesta hora da noite, neste cair da tarde, período das trevas, nesse fim de tempo, não se pode buscar ao Senhor no comodismo. Enquanto na meia-noite é chegada a hora da festa, onde diz assim: vinde bendito meu Pai, colhi a minha mirra, hora da dor, do sofrimento, ainda que lembrando passou, comi o meu favo de mel, a palavra que não volta vazia. A igreja, ela faz com que o coração do Senhor Jesus se alegre quando ela lhe é fiel na palavra, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Matheus França, sou da SM Canaã e estou aqui para responder a pergunta de número 2 da Escola Bíblica Dominical desta semana. O momento histórico profético que estamos vivendo é o momento do toque da quarta trombeta. As três últimas já foram tocadas: morte no verde, a poluição dos mares, dos rios. Estamos esperando justamente aquilo que é falado em Cantares 5, verso 1, no início do versículo, que nos diz assim: já vim para o meu jardim e numa minha esposa, que é o momento do cumprimento do arrebatamento da igreja. É quando é tocada a quarta trombeta que estamos todos esperando. A todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 2, a igreja ela está vivendo a passagem da noite para a meia-noite. O período da noite, meus irmãos, nós não encontramos a claridade do dia, o brilho do sol, mas nós encontramos escuridão, trevas, muitas vezes a frieza. Profeticamente, a igreja está passando por esse período. Um período de trevas, de lutas, de dificuldades na caminhada, mas ela está atravessando, é uma travessia. E nós estamos caminhando para o momento profético da meia-noite, que representa o grito, o momento do grito. Eis aí o noivo. O grande dia está chegando, o momento que nós vamos encontrar o nosso amado Senhor Jesus. E nós conseguimos encontrar aqui o texto relacionado ao período da noite, em Cantares capítulo 3, versículo 1, e o texto relacionado ao período da meia-noite, em Cantares capítulo 5, versículo 1. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Agora eu vou estar dando a resposta da questão 2, que pergunta em que momento estamos vivendo. Nós estamos vivendo a passagem da noite para a meia-noite. Em Cantares, capítulo 3, versículo 1, fala: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Esse versículo, ele fala da separação entre a igreja fiel e da igreja infiel. A separação do joio e do trigo. Já em Cantares, capítulo 5, versículo 1, fala: já vim para o meu jardim, irmã minha, esposa minha. Escolhi minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Esse texto ele fala da meia-noite, que é quando Jesus vem arrebatar sua igreja e a igreja sobe para o encontro com o Senhor nas nuvens. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Em resposta, meus irmãos, à pergunta de número 2, a igreja está vivendo o momento profético da noite para a meia-noite, e nós encontramos no livro de Cantares, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama. A minha alma busquei-o e não o achei. E no momento profético da passagem da meia-noite para a noite, da passagem da meia-noite, encontramos no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi
o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Dando a resposta da questão número 2, considerando as respostas da questão anterior, identifique o momento histórico e profético que a igreja vive em nossos dias. E o momento profético da noite, que está em Cantares 3, versículo 1, significa que a igreja, ao longo da sua história, tem vivido momentos de perseguição. E nesse momento imprescindível, atualmente, estamos vivendo um momento crucial para o arrebatamento da igreja. E é esse momento que a igreja anseia encontrar-se com o noivo, né? Diferente da igreja infiel que ficou acomodada. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A resposta para a pergunta número 2 é que a igreja está vivendo a passagem da noite para a meia-noite. O momento profético da noite se encontra em Cantares 3:1 e o momento profético da meia-noite se encontra em Cantares 5:1. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à segunda pergunta da EBD, está vivendo a passagem da noite para a meia-noite, que é o momento profético da noite que está em Cantares, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e o não achei. E o momento profético da meia-noite, Cantares 5, versículo 1, que diz: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, me chamo Maria Rita, sou da Igreja de União dos Palmares, no bairro do Jardim Brasília. Em resposta à pergunta número 2, nós entendemos que o momento em que a igreja está vivendo é o momento da saída da noite para a meia-noite, ou seja, o momento em que a igreja irá sair deste mundo e irá para a eternidade. Podemos conferir isso em Cantares, capítulo 3, verso 1, que diz: De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. E em Cantares, capítulo 5, verso 1, que diz: Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Amém. A paz do Senhor. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta número 2, a igreja está vivendo a passagem da noite para a meia-noite. O momento profético da noite está em Cantares 3:1 e o momento profético da meia-noite está em Cantares 5:1. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Irei responder a pergunta número 2 da Escola Bíblica Dominical dessa semana. Eu coloquei assim: a igreja dos nossos dias, ela vive igual à igreja primitiva, onde ela passa por lutas e perseguições. Essa igreja, ela já vive o último momento onde o Senhor Jesus virá para buscá-la e tirá-la desse mundo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, em resposta à pergunta número 3 da Escola Bíblica Dominical, nós estamos vivendo o período perto da meia-noite, né? Onde precisamos ser prudentes e estar com as nossas candeias cheias. Em Mateus 25, verso 4 diz assim: Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Respondendo à pergunta das crianças, estamos vivendo no período da noite e devemos estar com nossas candeias acesas. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos vivendo um momento perto da meia-noite. Precisamos ser prudentes e estar com as nossas candeias cheias. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Hoje eu vou responder a terceira questão. Estamos perto da meia-noite. Precisamos ser prudentes e estar com as nossas candeias acesas. A paz do Senhor. Respondendo à pergunta 3, estamos vivendo perto da meia-noite. Precisamos ser prudentes e estamos com as nossas candeias cheias. A paz do Senhor Jesus.
de 1 a 5, faça uma comparação com o que está escrito em Mateus 25, 4, 6 e identifique qual o momento profético que a igreja está vivendo e como devemos estar com nossas candeias. Deixe